sobre as práticas para a redução de sinistro de trânsito no município de Barueri. O currículo do palestrante: o agente de trânsito Tiago Baltunieri é especializado em gestão da qualidade, é chefe de divisão de planejamento e estratégia da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri, é gestor do sistema de inteligência de negócios, especialista em aplicação de sistema de gestão da qualidade, planejamento estratégico e ferramentas para cidades inteligentes. Convidamos ao palco o agente de trânsito do município de Barueri, Tiago Baltunieri. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso evento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso projeto de escudo de proteção à vida Barueri, que trata sobre redução de sinistros e óbitos no nosso município. Antes do início da apresentação de fato, eu vou falar um pouco sobre o nosso município. Hoje, Barueri conta com uma população de 316.473 habitantes. A nossa frota municipal está em 235.807 veículos, conforme o Detran. A nossa frota flutuante é de aproximadamente 80 mil veículos dia. A nossa extensão territorial é de 66 km². Nossa malha viária é de 527 quilômetros aproximadamente, e uma das principais rodovias do estado de São Paulo, a rodovia Castelo Branco, que corta o município ao meio. Segundo dados da CCR, aproximadamente 820 mil veículos passam diariamente pelo trecho de Barueri. Então, qualquer interferência afeta diretamente o município, porque nós temos 12 acessos à rodovia Castelo Branco, e quando há alguma interferência na rodovia, a nossa cidade é utilizada como rota de escape. Bom, falando agora um pouco mais sobre a nossa secretaria, em 2022 houve uma reestruturação municipal, onde foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri. Até então era um departamento vinculado à Secretaria de Segurança, e essa criação da Secretaria também trouxe a criação de duas coordenadorias, a Coordenadoria Administrativa e a Coordenadoria de Mobilidade Urbana, 5 departamentos: o administrativo, o de fiscalização, de operação e fiscalização de trânsito, engenharia de tráfego, educação para o trânsito e transportes diferenciados. É interessante citar que na parte do transporte diferenciado não faz parte da nossa secretaria o transporte público, que é alocado em outra secretaria. Diversas divisões abaixo disso, divisões e seções, compõem o nosso quadro, nosso organograma da Secretaria. Bom, números da Secretaria. São 161 agentes de trânsito, da primeira turma de 2008, da segunda turma de 2013 e da terceira turma de 2017. 34 servidores diversos, e aí a gente tem aqui analistas de tráfego, temos agentes de administração pública e outros servidores, totalizando 195 servidores no total da Secretaria. Então, estamos com um concurso homologado para a convocação da quarta turma, podendo totalizar 200 agentes fixados em lei neste nosso quadro, correto? Na nossa frota de viaturas nós temos veículos Renault Master, Volkswagen Amarok, Renault Oroch e Honda XRE, muitas delas vocês viram lá fora hoje, né? Bom, a criação da Secretaria também teve uma inovação para o trânsito de Barueri, a mobilidade urbana de Barueri, que foi a definição prioritária do nosso objetivo, que é a redução de sinistros, lesões e óbitos. Antigamente nós não tínhamos tanta essa característica, a gente começou a ter com a criação da Secretaria, e nós começamos a trabalhar para a redução desses números. Tivemos também, logo na sequência da criação da Secretaria, o início das ações
Porém, essas ações eram desencontradas. Eram ações individuais de cada departamento, que faz parte do trinômio do trânsito, esforço legal, engenharia e educação. E aí, em determinado momento, a gente identificou que haveria a necessidade de alinhar as ações desses departamentos, principalmente pela nossa definição de objetivo, e também atender a legislação vigente. Então, visando essa situação, a Secretaria de Mobilidade Urbana, através da Divisão de Planejamento e Estratégia, criou o projeto Escudo de Proteção à Vida Barueri. Foi um projeto que iniciou visando a integração das ações dos nossos departamentos, com o objetivo final de redução de sinistros, lesões e óbitos no trânsito. Não só visando a questão de alinhamento, a questão de integração entre os nossos departamentos, mas também atender às legislações vigentes, principalmente a mais recente, que é a 14.599. Então a gente procurou, dentro desse projeto, atender a Lei 9.503, que é o CTB, a Lei 13.614, que é a criação do PENATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, e a última alteração que teve no artigo 326A, que veio para 14.599. Quais são os artigos que a gente procura trabalhar dentro desse projeto? Artigo 24, inciso 4º, que diz sobre a coleta de dados estatísticos e estudos sobre os sinistros no município, e o artigo 326A, que ele diz que todo órgão de trânsito integrado ao Sistema Nacional de Trânsito deverá trabalhar com alinhamento ao PENATRANS, que é basicamente uma guia de como nós vamos reduzir o sinistro de trânsito nos municípios ou nos estados, enfim. A alteração que teve da 599 foi o final dessa meta, que até então a meta era 2028, redução de 50% dos sinistros, e a 32BA foi alterada pela 14.599 e estipulou 2030 como a data limite para redução. Bom, aí nós começamos a pensar quais seriam as etapas desse nosso projeto e o que a gente precisava fazer com relação a ele. A primeira medida que a gente verificou seria a necessidade da regulamentação do nosso relatório de sinistro de trânsito. Nós tínhamos já o nosso relatório de sinistro de trânsito, porém ele ainda não estava regulamentado e servia única e exclusivamente como estatística. Então a gente verificou essa necessidade e emitimos a portaria do nosso jornal oficial, que oficializou o nosso relatório de sinistro de trânsito, e aí o tornou com um peso igual aos demais boletins de ocorrência, possibilitou o fornecimento de cópia ao cidadão para fins legais, e aqui é interessante citar que nós temos bastante solicitação de cópias deste nosso relatório para fins de seguro. Então, o cidadão procura o nosso relatório para fins de seguro. E procuramos fazer a portaria dentro da Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que uma lei, ela diz que é para fornecer os dados, e a outra nem todos os dados. Então, a gente procurou fazer essa portaria dentro das duas leis também. Eu vou dar uma breve passada pela estrutura do nosso relatório de sinistro de trânsito para vocês terem conhecimento. Essa é a cara principal dele, a primeira parte dele, onde consta a identificação do local, data e hora e a equipe que atendeu, definição do sinistro, qualificação dos envolvidos, qualificação dos veículos envolvidos, as condições climáticas, condições da pista, disposições na via, croquis, foto, histórico da ocorrência, identificação dos demais órgãos envolvidos e identificação do elaborador. Eu sei que vocês não vão conseguir ver com riqueza de detalhes pela questão dos slides. Quem precisar, a gente
consegue fornecer uma cópia para isso, para que vocês tenham um conhecimento mais detalhado sobre o nosso relatório. Bom, essa aí nós partimos para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Por que fazer o REST? Bom, o registro da ocorrência, quando a gente faz, nós fazemos com o nosso agente em campo. Diferente das diversas instituições que deixam o agente ou o cidadão fazer o seu boletim de ocorrência, principalmente o sem vítima, por conta própria, nós fomos no local e fazemos a nossa confecção do relatório de sinistro de trânsito. Então a nossa subnotificação de dados é bem menor. Para vocês terem uma ideia do problema de subnotificação, eu estava lendo uma reportagem da Rede Brasil Atual de 2017, onde a CET ela admitiu uma subnotificação de dados a partir do momento que deixaram de registrar o sinistro de trânsito por parte dos seus agentes. E este número foi de 38% de subnotificação. Então essa parte faz com que as nossas informações elas sejam mais precisas do que geralmente a gente tem de dados sobre sinistro de trânsito. Então a ideia aqui é diminuir a subnotificação dos sinistros. Bom, a gente, tendo esses dados na mão, a gente faz a alimentação do nosso banco de dados, e essa alimentação é extremamente minuciosa. Nós colocamos todos os dados que nossos agentes coletam na rua, nessa nossa base de dados, para que a gente tenha uma análise desse sinistro, um estudo sobre esse sinistro de uma forma muito mais precisa. E a gente também confere as nossas informações com o banco de dados do InfoSiga. O InfoSiga é a plataforma oficial do Estado de São Paulo com relação a sinistros do Estado. Então, a gente tem contato com o pessoal do InfoSiga corriqueiramente. Já teve casos em que tivemos menos sinistros informados pelo InfoSiga do que nós, menos óbitos, né, informados pelo InfoSiga, e mais óbitos informados pelo InfoSiga. Então a gente está em contato direto com eles para diminuir também esse número. Hoje, o InfoSiga e a nossa base de dados está exatamente igual. Então a gente também utiliza essa informação para igualar os nossos bancos de dados. Bom, temos os dados, agora a gente precisa expor para aqueles que realmente vão tomar a decisão. Como que a gente fez isso? A gente procurou uma ferramenta que conseguisse atender essa demanda dos nossos gestores para que eles tivessem a informação quando precisam. Então, a Prefeitura de Barueri adquiriu uma licença da ferramenta Microsoft Power BI, uma ferramenta de inteligência de negócios conhecida mundialmente, e essa ferramenta era uma ferramenta que possibilita a criação de painéis de relatórios gerenciais, e dentro desses painéis a informação é interativa. Essa é um dos nossos painéis, é o nosso principal painel, é o painel de indicadores de sinistros. Essa ferramenta de forma interativa permite que os gestores consigam filtrar as informações para aquela demanda, para aquela situação pontual que eles precisam dos dados. Então a gente começou a trabalhar com essa ferramenta e disponibilizou para todos os nossos gestores da Secretaria. Então hoje a informação que nós captamos do agente e colocamos nessa plataforma, o gestor acompanha isso em tempo real, tá? É através dessa plataforma. Nós temos outros painéis nessa ferramenta, mas como o nosso foco aqui é sinistros, se vocês um dia quiserem visitar a gente, nós estamos à disposição, tá? Bom, aí nós temos os dados, os gestores estão com esses dados na hora que precisam, no momento que precisam, porém a gente tinha uma situação em que muitas vezes os sinistros eles não eram tão graves, não eram sinistros que tinham uma lesão ou um óbito. Vou dar um exemplo aqui, a Alameda Rio Negro, a principal avenida aqui de Alphaville, nós temos, ela fica sempre no top 5 da quantidade de sinistros, mas é somente sinistros leves, ou é o sinistro com a vítima leve, ou é sinistro sem vítima.
E aí a gente pensou que vamos ter que trabalhar agora em uma possibilidade de detalhar essa informação melhor, para que os nossos gestores tomem a ação de uma forma mais assertiva. Então, como que a gente foi atrás dessa informação? Nós procuramos alguma possibilidade, uma ferramenta que pudesse direcionar as nossas informações de uma forma mais criteriosa, levando em consideração o tipo de sinistro que houve no local. Então a gente encontrou a unidade padrão de severidade. Muitos dos senhores já devem conhecer essa fórmula de cálculo. É uma criação do então Denatran em 1987, teve algumas revisões, que atribui pontuação diferente para cada tipo de sinistro. Então, o sinistro sem vítima, pontuação igual; o sinistro com vítima, pontuação 4; sinistro envolvendo o pedestre, pontuação 6; sinistro com óbito, pontuação 13. Essa é a fórmula da unidade padrão de severidade. A gente sabe que a unidade padrão de severidade ela é parte da fórmula da taxa de severidade, mas ela continua a fórmula com alguns dados muito extensos, como uma coleta de informação por 365 dias no mesmo local. E a gente não tinha tempo. Nós tínhamos que resolver essa situação o mais rápido possível. Então, o que a gente fez? Vamos trabalhar com a unidade padrão de severidade. Depois, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, vamos avançar na taxa de severidade. Beleza. Estamos agora com uma definição mais clara sobre aonde vamos trabalhar com a unidade padrão de severidade. Porém, também tínhamos uma questão de avaliar quais seriam os locais mais suscetíveis aos sinistros, para a gente fazer um trabalho muito mais assertivo. Então a gente aplicou ferramentas da qualidade. Uma delas foi o método de Pareto, que diz de forma básica que 20% do esforço garante 80% dos resultados. Então a gente aplicou o método de Pareto sobre as vias com alto índice de pontuação de severidade, para que a gente começasse a trabalhar onde realmente importa, onde as vias tinham mais risco de ter um sinistro mais severo. Depois da aplicação do Pareto, sabendo quais são as vias, aonde poderia acontecer um sinistro com uma severidade maior, então agora nós fomos para a próxima etapa. Qual que era a próxima etapa? A próxima etapa foi a nossa reunião de prevenção de sinistros. A reunião de prevenção de sinistros foi um método que a gente encontrou para reunir o trinômio do trânsito, esforço legal, educação e engenharia, para que a gente pudesse apresentar essas informações para esses responsáveis e para que eles pudessem, então, apresentar soluções dentro de cada especialidade e aí colocar essas ações em práticas. Então, convocação da reunião, a gente convoca essa reunião na secretaria mesmo, para que a gente possa expor esses dados. É interessante citar que a reunião ela é autônoma, ou seja, eu não preciso de nenhum outro órgão, nenhuma outra instituição, ou participação da sociedade, que a gente sabe que é um pouco mais complicado de você conseguir reunir todo mundo. Então a gente faz isso internamente, dentro da secretaria. É definido nessa reunião a metodologia das ações, o cronograma de implantação dessas ações e o prazo final para que a gente consiga avaliar se realmente essas ações deram resultados ou não. No final desse prazo, nós convocamos uma nova reunião e se essa informação, se essa redução houve de fato um número favorável, a gente encerra essa ação e parte para outra, senão a gente continua com ela. Também temos a nossa reunião de prevenção de sinistro emergencial. Quando há um óbito no município, nas nossas vias, nós fazemos uma reunião de forma corretiva, no sentido de evitar um novo óbito. Então a gente avalia o que aconteceu nesse sinistro, o que levou a acontecer esse óbito, para a gente tentar minimizar isso e evitar que novos óbitos aconteçam. Após isso é que de fato começamos as ações. E aí nós temos aqui alguns exemplos de ações de prevenção de sinistro
que é executado logo após as reuniões. Aqui a gente tem os três exemplos básicos. O ponto de prevenção de sinistro, onde o agente de trânsito ele estaciona num determinado local com alto índice de sinistros e ele trabalha com foco naquilo que pode vir a ocorrer no sinistro. Então, ele leva em consideração as informações que foram apresentadas na reunião de prevenção de sinistro e ele vai trabalhar em cima daquilo que ocasionalmente causa o sinistro. Essa outra ação é uma ação de educação para o trânsito, onde também a educação para o trânsito identifica aonde está acontecendo o sinistro e o principal causador, ou possível causador desse sinistro, e aí é realizadas as ações no local. Essa ação é uma ação de engenharia, e essa ação é uma ação bastante peculiar, porque a Estrada dos Romeiros, essa é a Estrada dos Romeiros, não sei, muitos de vocês devem conhecer, são da região. Esse trecho da Estrada dos Romeiros ele é municipalizado, ou seja, até como o Júnior falou um pouco mais cedo, tem algumas estradas que são municipalizadas, até o nosso limite de município, a Estrada dos Romeiros pertence ao município, foi repassado pelo DR para nós. E nesse ponto em específico, nós temos uma passarela, um pouco antes da foto, e mesmo assim nós tínhamos um alto índice de atropelamentos, porque os pedestres insistiam em atravessar em nível. Então a engenharia identificou que seria interessante a colocação de gradis para evitar essa travessia em nível e forçar o cidadão a atravessar pela passarela. Então esses três exemplos são exemplos de ações que a gente faz logo após as reuniões de sinistro, de redução de sinistro. Bom, lembra que eu falei lá atrás sobre a questão da aplicação de Pareto? A Estrada dos Romeiros, no início das ações, era a nossa segunda via com mais pontuação de severidade. Nós iniciamos as ações em outubro de 2022. Nós começamos as ações com um período de contagem de sinistro entre janeiro e setembro de 2022, com 24 sinistros com vítima, 28 sinistros sem vítima, um sinistro fatal, 141 pontos de severidade, 53 sinistros total, geral. Após o início das ações e até abril de 2023, nós reduzimos de 24 para 20 sinistros com vítimas, 28 sinistros para 13, 0 fatais, a pontuação de severidade, uma redução de quase 50%, de 141 pontos para 74 e 33 sinistros no total. A Estrada Velha de Itapevi, ela também é municipal, foi passada ao DR para nós. E ela era a nossa primeira colocada no início das ações. Nós iniciamos as ações em novembro de 2022. Nós tínhamos um total de janeiro a outubro de 23 sinistros. E até o final das ações, em junho de 2023, nós fechamos com 11 sinistros com vítima. De 18 sinistros sem vítima, fomos para 7. Tínhamos 3 óbitos no local nesse período. E no final das ações chegamos a 0 sinistros, não houve nenhum sinistro com óbito no local. A pontuação de severidade de 157 foi para 53, uma redução de mais de 100 pontos de severidade no local. 44 sinistros era o nosso total e chegamos a 18 no período das ações. Mostra que as ações ela têm um resultado. E é interessante eu citar, eu citei isso numa reunião que nós tivemos, que eu passei boa parte da minha carreira aqui, eu tenho 10 anos de agente de trânsito aqui em Barueri, 9 anos eu passei no operacional. E eu sempre fui meio cético com relação ao que a gente poderia fazer para de fato reduzir os números de sinistros, porque eu sempre achei que não era uma ação direta, e seria uma ação indireta dos agentes de trânsito, então eu sempre fui meio cético. Quando eu comecei a trabalhar no nosso setor, trabalhar na divisão de planejamento estratégico, comecei a ver
E depois do início das ações, os números começaram a cair consideravelmente, a minha visão mudou com relação a isso. Bom, aqui eu vou dar um panorama geral do primeiro semestre de 2022 com relação ao primeiro semestre de 2023. Nós estávamos no primeiro semestre de 2022 com 763 sinistros de trânsito total. E no primeiro semestre de 2023, com diversas ações que foram executadas, a exemplo do que eu dei na apresentação, foram 604 no mesmo período de 2023. Outro dado interessante é que dos sinistros com vítima, nós saímos de 397 e no mesmo período fomos a 294, ou seja, diminuímos mais de 100 sinistros de trânsito com vítima no mesmo período, comparando 2022 a 2023. Nós tivemos, no período do primeiro semestre de 2022, 11 óbitos no município e fechamos o mesmo período com 10 óbitos nas vias municipais. É claro que aqui parece ser uma redução menos expressiva, mas como é difícil a gente mensurar o valor de uma vida, para nós todas as vidas importam. Então, se uma vida ela é salva, para nós é motivo de vitória. Bom, já chegando ao final da minha apresentação, era um pouco mais curta. Esse aqui é o nosso resultado da taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no período histórico desde 2015. E aqui também é interessante ressalvar que nós estamos trabalhando já alinhados a 14.599, devido ao fato de que ela estipulou que não se faça mais cálculo de taxa de mortalidade por veículos, por exemplo. Ela fixou que toda a taxa de mortalidade feita dentro do trânsito deverá ser por habitantes. Todo esse cálculo foi feito nos primeiros semestres dos anos que foram contabilizados e foi levado em consideração a estimativa do IBGE para cada ano da população. E é interessante dizer que nós tivemos um aumento da população em 20,66% aqui em Barueri. Ou seja, seria natural que nós tivéssemos um aumento na questão de sinistros com óbito, porque a nossa população saiu de 270 mil, mais ou menos, se não me falha a memória, e fomos para 316 mil. Então seria natural que a gente tivesse um aumento também nos óbitos. E não foi isso que aconteceu. Então, mesmo depois da pandemia, em 2021, nós tivemos aí um retorno das atividades, entre aspas, normal, e tivemos um outro pico de sinistros, mas ainda assim mantemos a nossa tendência de queda. E se tudo permanecer desse jeito, se a gente conseguir ampliar de fato as nossas ações, tudo indica que nós vamos chegar até 2030 dentro da meta estipulada pelo Penatrans de 50% menos vítimas dentro da nossa circunscrição. Bom, antes de finalizar, antes de finalizar, eu queria passar para vocês essa imagem que, para mim, reflete muito o que é ser agente de trânsito. Então, para mim, ser agente de trânsito é muito mais do que ser um simples preenchedor de autos de infração. Ser agente de trânsito, para mim, é ser agente da mobilidade urbana, é ser agente de segurança viária e é ser um preservador da vida. Isso nós nunca podemos deixar que alguém tire isso de nós. Tá ok? Uhul! Antes de passar para as perguntas, queria deixar aqui os meus contatos do setor e dizer que aqueles que tiverem dúvidas, quiserem de repente algum auxílio, alguma coisa, fiquem à vontade para nos procurar, nós estamos à disposição. Não só a divisão de planejamento e estratégia, mas o secretário de serviço.
A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri está de portas abertas, sempre que vocês quiserem nos visitar, é só agendar um horário, a gente faz questão, temos o maior prazer de apresentar para vocês todas as nossas funções, todos os nossos departamentos e o que a gente tem feito para melhorar a vida dos cidadãos do Barueri. Ok? Muito obrigado. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a gente de Thiago Paltrinieri. Senhoras e senhores, daqui a pouquinho teremos uma câmara temática, então antes de eu fazer as perguntas que foram relatadas aqui para o agente de trânsito Thiago Paltrinieri, vou pedir para que a Rose, acho que a Priscila e o Adriano já comecem a montar toda a estrutura da câmara temática que será feita daqui a pouquinho.